Meus irmãos e irmãs, eu sou o Diácono Romário e é com grande alegria que iniciamos nosso programa Verbo, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André. Programa transmitido por podcasts, canais de WhatsApp e mídias sociais da Diocese de Santo André. Nesse dia 1º de fevereiro, terceira semana do Tempo Comum. Vamos escutar agora o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, durante essa semana, acompanhamos o capítulo 3º, de 22, até o capítulo 4º ao 41, do Evangelho de Marcos, que nos ofereceu uma visão abrangente do mistério de Jesus, destacando a sua autoridade e seu poder sobre o mal, sobre a natureza e sobre a importância da fé e também da questão da unidade. O Evangelho de hoje narra o episódio em que Jesus acalma a tempestade no mar. Este episódio é um poderoso ensinamento sobre a presença de Jesus e a fé em tempos de adversidades e a autoridade cristã sobre todas as coisas. Nós, quando olhamos a tempestade no mar, é uma metáfora para que os momentos de crise, dificuldades e também das incertezas que nós enfrentamos em nossa vida, possamos de fato lidar com ela. Quando o vento e as ondas ameaçam submergir o barco, os discípulos se sentem impotentes e temem pela própria vida. Assim como eles, todos nós passamos por momentos de dificuldade e de que parece que estamos à mercê das situações e não vemos saída, não encontramos saída para as dificuldades. Mas Jesus está presente no barco. Os discípulos estavam apavorados e, apesar de estarem com Jesus, a sua fé, ela vacilou. E nós devemos olhar para essa situação e perceber que nossa fé deve ser alimentada pelo Cristo. Isso nos lembra que mesmo com a presença de Jesus em nossa vida, o medo e a dúvida podem surgir diante das dificuldades. No entanto, é justamente nesses momentos que somos chamados a confiar mais profundamente em Deus, na presença do Cristo. Embora o barco estivesse sendo sacudido pelas ondas e os discípulos atacados em pânico, Jesus estava dormindo tranquilo. Isso também nos mostra a paz que foi dada a Cristo. Nós percebemos ali o seu grande ensinamento. Jesus nos ensina que mesmo no meio das tempestades da vida, podemos encontrar a paz em sua presença, sua confiança em plena em Deus, nosso Pai. Nos mostra também que a verdadeira paz vem do próprio Cristo, da nossa confiança em que nós depositamos em Cristo. A atitude de Jesus ao dormir na tempestade também nos ensina que podemos experimentar a calmaria interior da nossa vida, das nossas situações, daquilo que nos tira a paciência, daquilo que nos tira do eixo, nós podemos encontrar em Deus essa esperança de calma em nosso coração. Mesmo diante das interferências externas da nossa vida, do nosso cotidiano, nas nossas correrias, confiar em Deus nos dá a serenidade, mesmo em situações ao nosso redor que nos deixa desequilibrado. A resposta de Jesus é muito interessante para a nossa vida. Silêncio, aquiete. Quando os discípulos despertam Jesus, ele repreende o vento e diz ao mar para se aquietar. A tempestade imediatamente cessa e uma grande alegria, uma grande calmaria acontece nesse momento.
O episódio nos revela o poder absoluto de Jesus sobre a criação. Ele não só é o Senhor sobre a tempestade, mas também sobre nossas vidas. As dificuldades, os medos, as crises que nós temos enfrentado todos os dias. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Ele que nos mostra de fato o caminho que nós devemos alcançar para encontrar a nossa paz. Jesus repreende os discípulos também pela falta de fé. Quantas vezes nos questionamos sobre a nossa fé em meio às nossas tempestades? Mas a tempestade, ela não deve ser o caminho que nós devemos percorrer, mas sim o encontro com o Cristo. A fé em Cristo é a atitude para vencermos o medo. Em meio às tempestades da vida, somos chamados a confiar em Jesus. Esta que está conosco, que nos encontra, que nos transforma. A reação do discípulo também é interessante. Quem é este? Após a tempestade acalmar, os discípulos ficam maravilhados e temerosos e perguntam um ao outro: quem é este? Que até o vento obedece. Eles estavam começando a entender que Jesus não era apenas um homem comum, mas alguém com autoridade divina. E também nós percebemos a revelação de Jesus. Esses momentos de revelação marcam uma nova compreensão sobre a identidade de Jesus. Eles começam a perceber a verdadeira identidade de Jesus. Ele não é apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Filho de Deus com autoridade sobre a criação. A ocorrência dos discípulos é um convite para todos nós refletirmos sobre Jesus, sobre a sua vida e também, diante dos nossos desafios da vida, entender de fato aquilo que Jesus quer de cada um de nós. O evangelho que nós escutamos hoje nos desafia a refletir sobre também a nossa fé em Jesus Cristo, especialmente quando enfrentamos as tempestades da vida. Jesus está presente conosco. E será que nós estamos depositando a nossa fé? Ele é a autoridade sobre todas as coisas. Ele pode e nos apresenta também o caminho para que nós possamos descansar em sua paz, confiar em sua palavra e acredita e acrescenta em nós o controle daquilo que nós devemos caminhar, que nós devemos seguir. Jesus é este caminho que nos leva à salvação. Rezemos, meus irmãos e irmãs, agora as intenções que nós trazemos em nosso coração. Rezemos, meus irmãos, para que ao enfrentarmos as dificuldades, possamos lembrar da autoridade de Cristo e nos aproximar dele com fé, sabendo que ele tem o poder de trazer calmaria aos nossos corações e à nossa vida em meio às nossas dificuldades, às nossas tribulações diárias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.